Vamos lá então? Mete bronca? Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na terceira edição do Prosa Boa Podcast. Eu já quero começar pedindo para você aí se inscrever no canal, deixar seu like, tá bom? Ativa o sininho aí, isso é muito importante para nós. Hoje eu estou recebendo dois convidados aqui, duas pessoas, dois amigos que eu gosto muito. O primeiro é o Coronel Sandro, deputado estadual por Minas Gerais, um cara que tem uma carreira fantástica na Polícia Militar. E o meu amigo Danton, é o presidente do ProArmas de Minas Gerais, uma conversa muito importante e esclarecedora aqui hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, já estão tomando um cafezinho aí, né? Maurício, primeiro o café, segundo deixar bem claro, né, que o tema principal é arma, mas nós vamos falar de outras coisas. E arma nós somos a favor da liberação quase total. Exatamente. Eu não falo total porque tem algumas pessoas que não podem ter. Então, meio doido, mas tem... não, doido não pode. Se apresentem aí pro pessoal, por favor. Obrigado, Maurício. Só uma pequena correção, não é presidente, não. Eu sou coordenador do ProArmas aqui em Minas Gerais. Coordenador. Porque presidente é o Polon, lá em Brasília, né? Mas ele é o do Brasil inteiro, né? Ele é do Brasil todo. Só que aí a segmentação que foi criada são os coordenadores em cada estado. E também dentro do estado tem os coordenadores regionais, que atuam em cada uma das regiões. Por exemplo, no Triângulo Mineiro tem um coordenador regional. Mas você coordena o do Triângulo Mineiro ou ele tem? Do estado todo. Aí eu tenho os meus coordenados dentro do estado, em cada uma das regiões. Por exemplo, no Vale do Aço tem outro coordenador. Lá no norte de Minas tem outro. Perfeito. Cada uma cuidando de um ponto. Iba, eu sou coronel veterano da Polícia Militar, que mudou minha vida para muito melhor, né? E a gente tem um apreço muito grande para esse pessoal do ProArmas, porque defendem aquilo que nós defendemos praticamente a vida inteira, né? Não se trata de armas só, né? É liberdade. Liberdade. Esse é o lema, né? Esse é o lema do ProArmas. Muito legal. Coronel, o que fez o senhor entrar na vida pública, né? Já que o senhor já tinha uma vida estabilizada, uma carreira fantástica de sucesso, o que motivou o senhor a entrar na vida pública? Bom, hoje fazendo uma análise, uma retrospectiva, eu já respondi algo parecido para várias pessoas. Eu sempre fui de direita e fui conservador. Então, esses valores hoje que a gente defende, né, que eu sempre resumo em 5 referências maiores: Deus, vida, liberdade, pátria, família, propriedade. Poxa, eu falei, isso aqui é a minha praia. E quando eu encerrei a minha carreira na ativa da Polícia Militar, eu troquei de ramo, eu fui cuidar da área de ensino superior, gestão de universidades, de faculdades, e coincidiu no período ali, final de 2015, 2016, eu também comecei a participar da militância da direita, do conservadorismo e do bolsonarismo. E ali eu conheci várias pessoas que pensavam igual a mim. No início era muito incipiente, né? Lá em Governador Valadares, onde eu fiz isso, que era o QG Bolsonaro, hoje é o QG Conservador, que são referências desse movimento lá na região. E me convidaram para ser candidato no momento quando apareceu a oportunidade que a gente teria que fazer. E eu, em princípio, que eu não queria, mas depois eu aceitei porque a minha ideia era ajudar o presidente Bolsonaro a ser eleito. Tudo aquilo que ele defendia é o que eu penso, é o que eu defendo. Então eu avaliei naquele momento, falei, peraí, se eu for candidato eu tenho mais oportunidades, eu posso ajudar melhor. Essa foi a ideia inicial. Então eu aceitei ser candidato e entrar na vida política, eleitoral, que eu nunca havia participado, para defender esses valores do conservadorismo e para ajudar o presidente Bolsonaro a ser eleito. Perfeito, perfeito. Eu acho que nós precisamos de pessoas assim como o senhor, né, que por mais que elas tenham obtido sucesso durante toda a carreira, elas têm que fazer parte da política, porque a política são vagas, né? São vagas, então são cadeiras. E se a gente não ocupar, se as pessoas de bem não ocupar, conservadores que defendem pautas como as que a gente defende, eles vão ocupar. Pode ter certeza que o vagabundo vai, ele é candidato todo ano. E aí não adianta a gente ficar reclamando, mas que tá ruim. Então, fantástico. Eu sempre falava, e eu falo isso nas minhas redes, falava na época da campanha principalmente, falo, se você não participar, ou vota direito, ou se candidata,
você tem que ficar 4 anos calado. Exatamente. Você não pode reclamar, não. Não pode reclamar, porque não participou. É isso mesmo. O Mas famoso depois... voto Lulo, né? Isso. Exatamente. Mas depois de 2018, as eleições, as pessoas mudaram muito questão de eleição. Hoje, as pessoas, onde você chega, em qualquer bar, qualquer lugar, eles estão discutindo política, sabe? Nome de deputado, nome de senador, de ministro. Paulo, você sabe uma coisa assim que chama a atenção? Quando eu era criança e até na parte da adolescência, um pouco de adulto, a gente sabia quem eram os titulares da seleção brasileira de futebol, até os reservas. E quem sabe quem era ministro de STF, que ninguém estava nem aí para isso. A STF era um ilustre desconhecido. Hoje, os 11 ministros são conhecidos Todos pela população e, ao contrário, né, a gente nem sabe quem vão ser os titulares da seleção brasileira. Hoje mudou ali a situação. Verdade. Então, e você? O que fez seguir o caminho do ProArmas? Bom, é o seguinte, originalmente, né, até hoje eu trabalho com isso, eu gosto de brincar que eu sou garoto de programa. O que é isso, Danilo? Pelo amor de Deus. Mas tem que ver qual o programa, né? Não, é que eu trabalho com tecnologia, né? E aí, em algumas áreas, em alguns momentos, eu desenvolvi software e tal, né? Por isso que é um programador, né? Então, mas foi bem logo no início, logo em seguida eu já deixei um pouco a área de desenvolvimento e fui para a área de infraestrutura de TI e hoje eu atuo um pouco com segurança da informação. Eu sempre gostei do mundo de armas, né? Sempre fui, assim, alucinado desde criança. Na época que eu servi o Exército como recruta, inclusive ganhei medalha de melhor atirador, né? Na época que eu servi. Não, você atira bem. Aquele dia nós foi lá no clube, uma Maria. Coronel, o bicho é... Mas eu não vi ele, não. Vamos ver se no próximo outro que a gente dia, puder. próximo dia nós vai lá. Vamos combinar, vamos combinar. E aí, passou um tempo, eu deixei um pouco esse tema de lado, porque, primeiro que depois da aprovação da Lei 10.826 em 2003, a regra, né, que limitava o acesso ainda é assim, depois dos 25 anos. Então, nessa época que eu servi, eu tinha 18, 19 anos. Eu até pensei, depois que eu sair aqui, quero uma arma para mim e tal. Mas aí eu vi, não tem jeito. É só depois dos 25 anos, quando tiver já com ocupação lícita, né, residência fixa e uma série de coisas. Aí acabei deixando de lado esse assunto, fui dedicar mais à área profissional, estudei e tal. Aí, recentemente, de uns 2, 3 anos para cá, eu voltei a me interessar mais ainda, né? Já tinha mais que 25 anos. E vi que a dificuldade para conseguir uma arma de fogo era, assim, enorme. Era quase que impossível. A comprovação da efetiva necessidade é algo, assim, muito subjetivo, e o delegado da Polícia Federal, ele olha para você e pega e fala assim, não, eu quero que você possa ter, pelo menos na posse, você eu não quero. Então, assim, é uma coisa muito discricionária. Aí foi passando com a eleição do Bolsonaro, né, que foi eleito com uma das principais pautas, né, o armamento, né, da população. Veio os decretos que, de alguma forma, facilitou e não flexibilizou, como muita gente fala, não flexibilizou, todo mundo pode comprar armas e tal. Não é assim. Continua com as mesmas regras, só que agora é mais objetivo, não é tão subjetivo. O que é? Eu tenho os pré-requisitos aqui para cumprir, basta eu cumprir eles que eu tenho o direito de acesso, né? Aí foi indo, eu fiz a primeira aquisição da minha arma e tal, e comecei a procurar formas de tentar melhorar o acesso às armas. Foi aí que eu conheci o movimento ProArmas, a princípio pelo YouTube, né? O Marcos Polon, que é o presidente da associação, né? Começou a fazer vários movimentos, vários protestos, né? Várias reuniões. E eu comecei a acompanhar aquilo. Toda hora ele estava em Brasília, né? Toda hora ele estava encontrando com alguém, com proprietário de clube de tiro. Eu falei assim, eu quero ajudar. Porque até então ele é originalmente de Mato Grosso do Sul, agora está morando em Brasília. Então eu falei assim, quero apoiar aqui em Minas Gerais, vou procurar. Comecei a me envolver bastante no movimento e quando descobri que no final do ano retrasado, em 2020, ele viria para o Brasil, porque depois do 9/7, que é 9 de julho, que sempre ocorre o movimento em Brasília, que é a reunião de todos os atiradores, colecionadores, caçadores, quem tem arma de fogo e até mesmo simpatizantes, quem não tem arma, vai para Brasília fazer esse apoiamento aí, né?
Depois desse primeiro que teve em 2020, ele definiu que ele visitaria, o Marcos Polon, né, todos os estados para ver como que estava a situação na Polícia Federal, no Exército, que são os dois órgãos que regulamentam a questão do acesso às armas. E aí, quando eu descobri que ele estava vindo para cá, eu falei assim, não, quero ajudar, quero ver o que eu posso fazer com a organização, onde ele vai ficar. Tanto que ele ficou hospedado na minha casa, 2 dias, se eu não me engano. E aí eu ajudei na logística, enfim, né? Nas reuniões com as autoridades, no comando da PM, enfim. Daí, passou um tempo, ele começou a escolher os coordenadores, né, que iriam atuar. E aí, pelo fato da proximidade, de eu ter ajudado, né, em tudo que precisava, e aquela questão de confiança, porque alguém que está lá em Brasília precisa sentir confiança em cada um daqueles que estão ali ajudando nos estados, né? Eu costumo dizer que eu estou coordenador. Amanhã eu posso falar assim, hoje não dá mais, amanhã assume outro, né? E acabei me envolvendo, e isso de 2020, 2021 e agora, principalmente esse ano, né, que a gente tem que tentar fazer o máximo possível para manter o acesso às armas. Tem uma série de questões aí que não é só o dito cujo lá, né, que está querendo voltar, né, e confiscar as armas de novo, que ele falou, se eu for eleito, eu vou tomar vou pegar todas essas armas aí que o presidente Bolsonaro deu, né? Como se a gente não tivesse comprado essas armas e como se a gente não tivesse preenchido os pré-requisitos. E aí a gente está nessa agora para o STF não derrubar, né, com as ADIs que tem, alguns decretos, estão correndo atrás também de apoio e articulação para a votação do PL 3723 que está no Senado, né? Já foi aprovado na Câmara e, se Deus quiser, vai ser aprovado esse ano, porque pelo menos garante o mínimo, né, que é a manutenção dos calibres hoje, que hoje a gente pode ter acesso a 9mm, .40, 45, 5.56, que antigamente não, antigamente era só 38 e 380 e 22, que era calibre anêmico, né? Então, a pauta do ProArmas é essa, fazer com que a gente consiga manter pelo menos o que a gente tem hoje, né, que ainda assim já é muito difícil o acesso. A gente quer permitir que mais pessoas que queiram ter acesso, e esse número já foi mais ou menos pesquisado, vamos dizer assim. A gente tem uma demanda reprimida de em torno de 60 milhões de pessoas que podem ter acesso à arma de fogo. Que é o quê? Acima de 25 anos de idade, que cumpre todos os pré-requisitos. E hoje, em circulação, não deve passar de 2 milhões de armas. Então é isso aí. Tem a gente uma margem muito grande aí. É, muito grande. Perfeito. Parabéns pela luta aí. Obrigado. Coronel, o que você pensa aí da inserção de arma na sociedade? O Maurício e o Danton, antes de responder a sua pergunta, eu quero fazer uma observação aqui sobre, o Danton até falou da lei, que é o Estatuto do Desarmamento. Na verdade, nós fomos enganados da edição dessa lei, mas, ao mesmo tempo, a esquerda que estava no poder, era o Lula, que era o presidente, para fazer graça e dizer que tinha o apoio do povo, porque fizeram uma legislação muito restritiva para concessão de porte, criminalizando a posse, que antes não era criminalizada. Estava bem. Sabe aquela situação do camarada que tá vencendo a luta e quer fazer uma média para dizer que... Ela cometeu um errinho. Foi em relação ao artigo 35, que não precisava ter o referendo. Eles passariam aquilo tranquilo. Mas falou, vamos botar a população para dizer que nós não queremos arma. O apoio popular. Deram com os burros na água. Perderam com mais de 60%. Bom, aí acendeu um alerta. Falou, peraí, a gente que já sabia disso, e ele falou, nós estamos legislando contra o povo. E desde então, e com a ascensão do Bolsonaro, com um governo de direita, nós estamos nessa luta para desfazer essa porcaria que é o Estatuto do Desarmamento. O que eu penso? Eu acho que a arma de fogo é uma questão cultural, e o Brasil já tinha uma tradição e uma cultura, o brasileiro, de possuir sua arma de fogo. Era limitada, é claro, era um revolvinho 38, um 22, um 32, mas tinha. Todo mundo tinha seu revolvinho, dormia com ele debaixo do travesseiro. Por quê? Ora, o criminoso, o bandido, ele só respeita aquilo que ele teme.
só respeita o que ele teme. E se ele sabe que na sua casa tem uma arma de fogo, ele não vai entrar lá. Se ele sabe que você está armado lá no seu comércio, ele não vai lá. Se ele tem a certeza que na sua propriedade rural você está armado para sentar bala nele, ele não vai. Então, assim, nós temos que resgatar esse valor cultural que foi sufocado aí ao longo dos últimos 30, 40 anos por o governo de esquerda. Então, na minha opinião, eu acho que todo brasileiro de bem que tiver condições de executar tiro, de manejar uma arma, que não tiver problemas de saúde, principalmente psíquicos, psiquiátricos, ele tem que ter o direito de ter a sua arma, de portar a sua arma. Isso é questão de liberdade, de defesa. A esquerda, às vezes, usa um argumento falso, né, de que a política de armar a população não é política de segurança pública, isso não resolve. Não é mesmo, não. Nunca ninguém falou que é política de segurança pública. Ter a arma, possibilitar que o brasileiro tenha a sua arma em casa e portando ela, primeiro é para ele fazer a sua defesa. Exatamente. A defesa pessoal e a defesa do seu patrimônio começa com o proprietário. Depois é que entra a polícia. Nessa época aí, quando o brasileiro podia usar arma, né? Podia ter uma arma, e não era liberado, né? Mas mesmo assim, como que era a polícia, como que ela agia nos cidadãos de bem, assim? A posse, aliás, o porte ilegal era uma contravenção penal, que era penada ali com menos de 1 ano, salvo engano, me fugiu aqui. E a posse não era criminalizado, não era crime você ter uma arma de calibre permitido, né? Porque as automáticas e tudo sempre houve uma proibição, que a arma de uso exclusivo das Forças Armadas você também não podia ter. Aí, o que o Estatuto de Desarmamento fez? Ele tornou crime você possuir a sua arma, todos os que tinham, grande parte fez a devolução, porque senão iria ficar na ilegalidade, e transformou o porte, que era uma contravenção, transformou em crime, com uma penalidade muito maior, mais elevada. Eu me lembro que a Polícia Militar, ela simplesmente fazia a apreensão da arma. Não fazia lá nesse passado aí um pouco já distante. Eu já era tenente na corporação, e a gente liberava, porque sabíamos que eram pessoas de bem que tinham a arma para proteção, não era um bandido. O bandido a gente conhecia. Então, isso mudou drasticamente numa canetada, numa lei que a esquerda sempre faz, onde eles assumem os governos. Desarmar a população, era essa a ideia. Mas agora nós estamos retornando, a população está se armando. O nosso presidente, né? E a disposição de pessoas aqui, exatamente, como o Danton, coordenador do ProArmas, o Marcos Polon, são o Bené Barbosa, que sempre defendem. Porque, na verdade, todos os argumentos contra a posse e aporte de armas, eles são falhos. Eles são argumentos que não se sustentam em fatos, em informações objetivas. É só narrativa política e ideológica. Uma guerra, né, coronel? Exatamente. Danton, qual que é a importância da PL 3723, 2019, para o ProArmas, para o Brasil? Olha, pegando então, aproveitando um gancho aqui do que o coronel falou, desde, se eu não me engano, eu não vou lembrar, mas desde Getúlio Vargas que os calibres 9mm, .40, .45 são considerados restritos, né, até 2019, que era considerado calibre restrito, através do regulamento do R-105, que só permitia calibre permitido, que é abaixo de uma quantidade de energia, que eu não vou lembrar também de cabeça agora. A partir do governo Bolsonaro, esses calibres que eram considerados restritos passaram a ser permitidos. Mas houve uma expansão muito grande? Não. Há uma limitação. Por exemplo, existe calibres realmente com muita energia que é considerado restrito, e somente as Forças Armadas ou então os atiradores, caçadores, né, que têm a autorização para poder fazer a aquisição desse armamento. Né, que, por exemplo, o 454, né, aquele revólver que você atirou lá com um cano grande, lá, aquele dia lá no Clube de Tiro Liberdade. E
qual que é a ideia do PL 3723? É garantir que esses avanços que a gente conseguiu na legislação, por meio de decreto, seja mantido em lei. Então, se amanhã o Luladrão volta, ele revoga completamente. Isso, você falou o trem, mas não precisa fazer muita coisa, não. É só ele revogar o decreto, não precisa nem de autorização legislativa, que todos esses calibres que hoje podem ser adquiridos e em algumas situações portados, vão cair na ilegalidade. E você que gastou lá 5, 10, 15 mil reais ou até mais para adquirir um armamento desse, você vai ter que devolver. Todo mundo Quer dizer, que você vai ter um prejuízo financeiro e vai ficar desprotegido. Vai ficar desprotegido. E esse é o programa de governo que a esquerda tem apresentado para a gente nessa questão da proteção pessoal e individual e do patrimônio. Todo mundo que fez uma aquisição, por exemplo, de uma 9mm, vai voltar a ser calibre restrito. E aí vai ficar na ilegalidade. Hoje, assim, no mundo todo, quase ninguém usa calibre 380. Quase ninguém. O Brasil, durante muitos anos, é que utilizou. Tanto que a oferta de... Até as polícias estão mudando já. Exatamente. De plataforma, de fabricante, era muito restrita. Por quê? Porque só no Brasil que você encontrava pistolas tamanho full size, né? Que é, vamos dizer assim, para competição ou até para utilização, né, em meio policial, vamos dizer assim. Claro que na polícia, né, por exemplo, a polícia militar, a polícia civil já tinha outras liberações, como por exemplo o ponto .40, mas durante muitos anos, somente os militares das Forças Armadas e da Polícia Federal podia ter calibre 9mm, né? Então, a ideia do PL 3723, se aprovado no Senado, é para garantir a segurança jurídica de que, se eu tiver uma pistola 9mm em casa, por exemplo, na posse, que não estou nem falando do porte, né? Em casa, é que essas armas que eu fiz a aquisição, tem o registro dela e está toda legalizada e tem o registro válido, como, por exemplo, por 10 anos, continue válido. Pois é, um negócio interessante, isso é fantástico, essa lei tem que ser aprovada. Um negócio que a gente estava conversando aquele dia que eu achei muito interessante é você chegar nos Estados Unidos e falar que no Brasil você precisa de uma aprovação para ter uma arma, eles ficam em choque, né? É verdade. Porque Exatamente. lá não, lá faz uma verificação de antecedente, né? Que chama background check, se eu não me engano. É como se fosse um atestado de antecedente criminal. Faz essa verificação, vê se não tem ficha, né? Se não é terrorista, se não está com nenhum tipo de crime no FBI, porque uma restrição legal, né? Estando liberados, e acho que acima de 18 anos, pode ali comprar em poucos minutos, ou em algumas situações que eu vi que às vezes demora horas, né? Às vezes por questões de lentidão do sistema, às vezes demora 2 horas. Você já pode pegar a autorização e levar a arma para casa. Inclusive, lá no Texas, é ilegal você não ter arma, entendeu? Tem um amigo meu, ele tá voltando para os Estados Unidos depois de amanhã. Aí nós estamos num processo aqui, eu falei, aqui no Brasil, ele tem 30 armas de fogo lá nos Estados Unidos, onde ele mora, entendeu? Ele tem a R-15, Ele falou, você tem que ir lá. Eu falei, pode deixar que eu vou, que nós vamos dar tiro lá até cansar. Eu falei, mas aqui no Brasil não tem jeito, você não vai passar para ter o porte federal. Nós vamos transformar você em CAC. Então, ele está voltando mês que vem, falou, aí é que ele não sabia como é que é isso, porque lá nos Estados Unidos, você quer uma arma, você vai lá e compra. Ele falou, e como é que é isso? Eu falei, não. Aí eu expliquei para ele, você sendo caçador, atirador, colecionador, a legislação permite que você tenha um número X de armas, são armas de uso permitido, e aí você vai poder ter nas suas propriedades aqui um acervo bom. Ele falou, aí é possível? Que eu sabia que não podia ter arma. Não é assim também não. Aí ele tá voltando para fazer, é o Vanderlei, entendeu? Mas ele achou o maior absurdo, falou, pô, lá nos Estados Unidos, eu não posso trazer aquela de lá. Eu falei, não pode não, eles vão te prender. Ela é fantástica, essa questão lá é fantástica. Agora eu quero saber de vocês, se vocês já praticaram algum esporte, qual a relação de vocês com o esporte? Quer começar? Pode. Assim, além de educação física na escola, eu fiz arte marcial, mas quando eu era mais novo, até os 11, 12 anos de idade. Mas um esporte mesmo, assim, dedicado e constante, não. Era só hobby de final de semana. Legal.
Sim, eu além disso aí que a gente pratica na escola, mas eu fui jogador de futebol que eu classifico como quase um semi-profissional. O que acontecia? Na academia da Polícia Militar, no período que eu fiz o curso, de 1983 a 1987, antes eu já jogava futebol, acho que a maioria das crianças, né, menino que não tem altura para jogar vôlei nem basquete, aí joga futebol, porque futebol você faz uma bola de meia, rola ela no meio da rua e tá valendo. Aí a Academia de Polícia Militar tinha uma equipe de futebol e a gente disputava torneios. Inclusive, em 1986, nós fomos campeões universitários de Belo Horizonte. Eu jogava no time, era atacante. Naquela época era ponta direita, entendeu? Depois virou atacante. Então, o futebol foi o esporte que eu sempre pratiquei. Bacana demais. E o esporte é muito importante, né, Coronel, Danton? Na formação da criança, do adolescente, acho que é fundamental. E aliado com a educação, são duas ferramentas, para mim, indispensáveis na formação de uma sociedade, de um cidadão, de um bom cidadão. Fantástico. Coronel, agora nós vamos fazer o Passando a Bola, né? Que é uma pergunta e resposta aí. No caso, vai vir de manchete ou de... Agora, primeiro é o saque. Agora o primeiro é o saque. Logo o saque? Coronel, o que a gente precisa projetar? Projetar um futuro melhor para o Brasil, longe dos ideais de esquerda. Perfeito. Danton, o que a gente precisa projetar? Aproveitando o gancho do esporte, eu acho que se a gente conseguir colocar e de alguma forma fazer o tiro desportivo ser um esporte reconhecido, até mesmo como forma de competição mais abrangente no Brasil, eu acho que seria interessante. Legal. No vôlei, Coronel, a defesa é muito importante. E qual que é a importância de ter uma arma? O que pode ter uma arma em casa pode ajudar nisso, na defesa? Vai que você recebe um saque legal dentro de casa, você tem uma arma para se defender. Danton. Pode ser utilizado realmente nesse sentido. Agora eu pensei exatamente nisso. É um contra-ataque, né? Você tá com uma, você tem que descarregar ela, não tem jeito, né? Completamente. É um contra-ataque. Porque quem entrar na sua residência sem ser convidado, naturalmente é uma ameaça para você e para sua família. E a ameaça você tem que repelir ela com os meios que você tiver disponível. E a arma é sempre um meio muito eficaz, viu? É bom, eu gosto também disso aí. Agora o levantamento. Que assunto a gente precisa levantar a bola? A impunidade do ex-presidente acusado do maior esquema de corrupção do Ocidente em todos os tempos. O coronel tá afiado. O coronel não alisa, não. Eu gosto assim. O que a gente precisa levantar a bola? Caramba, hein? Já sei. Ter mais movimentos conservadores de direita bem mais estruturados no Brasil. Hoje... são poucos, e eu posso dizer que o ProArmas é um dos mais organizados movimentos de direita do Brasil. Então a gente precisa de mais para quê? Combater os de esquerda que ficaram aí 30 anos se estruturando e a gente só assistindo. Fantástico. Eu digo sempre que o ataque é sempre a melhor defesa, né? Então, assim, qual que é a relevância do ProArmas em Minas Gerais hoje? Olha, é imprescindível. Por quê? Tem muitas coisas acontecendo, né? Muitas não são divulgadas. E a gente tem, assim, falando como grupo, né? Porque tem o Pietro, que está aqui do meu lado. Tem outras pessoas, né? Como, por exemplo, tem o Lucas, que é o advogado, coordenador da parte jurídica do ProArmas em Minas Gerais. Tem uma série de coordenadores que agora eu não vou conseguir lembrar, então não vou citar o nome de todos, né? Porque senão eu vou ser injusto. Através dessas pessoas que a gente tem conseguido trazer as demandas. E as demandas que vêm de cada ponto específico do Estado coisas que, se eu citar aqui, parece que é até mentira. Então, chega muita coisa e o ProArmas, como forma de juntar tudo isso e levar para as pessoas que são responsáveis, as autoridades, por analisar essas situações que estão ocorrendo e tentar resolver. Então, o ProArmas é imprescindível hoje. Muito bacana. O ProArmas, a visão que eu tenho é que ele é organizado. Então, ele demonstra para a sociedade que
você ter a sua arma, você ter o seu porte de arma, é uma coisa legal, uma coisa que é para proteção da sua família. E né, a narrativa de que mais armas, mais crimes é furada. Isso foi comprovado agora. A quantidade de armas que está em circulação e a quantidade de crimes, homicídios, que envolve sangue, né? Que tem morte e tal, reduziu. Então, a curva não acompanha, elas se cruzam. Em algum dado momento se cruzou. Exato, é o que o coronel falou no começo da nossa conversa. O cara ele tem que ter no mínimo uma dúvida que você tem arma ou não. Exatamente. Porque se ele tiver a certeza que você não tem arma, você tá lascado. Você tá completando isso que vocês falando aí sobre a importância do ProArmas, hoje todos esses atiradores, caçadores, colecionadores e clubes de tiro desgarrados aqui, para Minas Gerais e no Brasil todo, eu acho que o ProArmas tem uma importância tão essencial porque o ProArmas ele tem método, ele é organizado e está consolidado. Quando você tem isso, você consegue perenizar e institucionalizar. É isso que o ProArmas vai fazer em relação ao armamento. Vai ser a organização mais institucionalizada que abriga todos aqueles que querem fazer um tiro desportivo, querem caçar, querem colecionar. Essa é a importância. Virou uma voz. Virou uma voz. É exatamente isso. Coronel, fala. Agora é hora do bloqueio, hein? Porra, eu sou baixinho, normalmente mas a turma do bloqueio... Você pulava bem, para cabecear a bola, você tem uma impulsão boa. Como que nós vamos fazer para bloquear a galera do PT? Organização e participação. Porque aquele que gosta da direita, aquele que é de direita e é conservador, ele é mais contido. Às vezes ele não quer participar, mas é importante que ele participe. Não importa de que maneira. Seja aprendendo, votando, se candidatando, porque essa eleição em 2018 tinha ali aquela parcela misteriosa que não se pronunciava e de repente apareceu aquela avalanche nas urnas. Então é isso que a gente tem que fazer. Sempre participar. Sempre. Essa avalanche que o senhor falou foi fantástica, demonstrou a força, né, do conservadorismo no país, das pessoas de bem. Isso. E sabe o que possibilitou isso, Maurício? Antes das redes sociais, a gente ficava à mercê do monopólio da informação da grande mídia. Esses aí que nós já conhecemos, Globo, na época tinha Jornal do Brasil, era Manchete, Estadão, enfim. Esse pessoal tinha um monopólio da informação, não havia como contestar, porque o máximo que você podia fazer é escrever uma carta para a redação. Quando publicavam, 3 meses depois, era uma notinha de rodapé. Com rede social, o que aconteceu? A gente passou a se conectar, eu descobri uma aqui e falou, peraí, esse cara pensa igual eu não estou sozinho, não. Exatamente. Então isso é que fez o movimento conservador explodir no Brasil para o bem, né? E por isso que nós estamos sendo hoje caçados, contestados e combatidos. Exatamente. E a gente não pode parar, não. Nunca. O Danton falou uma coisa muito importante, nós somos desorganizados, nós somos desunidos. Né? Nós chegamos nem nos pés da esquerda nesse sentido. Só que nós somos em número, nós somos muito maiores, esmagadoramente. Nós temos um número muito maior, só que nós temos um tempo de militância e de preparação muito pequeno ainda. Exatamente porque nós... Estamos engatinhando ainda, né? Nós não estávamos conectados. Agora que nós estamos conectados, mas isso aqui... Agora a gente vê a importância, né? Não sou profeta, mas a gente faz análises. Não tem como você segurar um rio caudaloso seguindo rumo ao mar. Eu uso essa imagem para dizer, não tem como segurar essa vontade, essa expressão caudalosa da direita seguindo rumo ao Brasil que a gente quer. Não tem como segurar. Pode resistir, não vão conseguir, a não ser que usem de ilegalidade, como diz o Bolsonaro, que atue fora das 4 linhas. Mas se isso acontecer, vai dar um problema fora das 4 linhas também, vai dar um problema muito grande. É verdade. Nós estamos veaco com isso aí, Danton. Sim. E como fazer para a gente ganhar esse jogo aí? O que a gente tem que fazer? A primeira coisa é conscientizar que boa parte da população é conservadora. Muitas pessoas... Hoje eu estava conversando com a minha irmã, e ela é um pouco apolítica, né?
Eu tento conversar com ela, tento conscientizar algumas coisas sobre as questões e que se ela se abster do voto dela, ela está legalizando o voto de quem foi lá eleger o Lularápio. Coisa ruim. E eu sempre falo com ela, depois não vai reclamar. A hora que o Brasil virar uma Venezuela. Então, e hoje eu estava conversando com ela, e ela até mandou um vídeo de uma postagem lá no Instagram e tal. E aí eu peguei e falei assim para mim, para ela, eu discordo disso daí completamente. Ela falou assim, não, também discordo. Eu acho que é muito feio. Não vou entrar em detalhes que quero. Eu falei assim, pois é, você é conservadora e não sabe. Ela falou assim, não, eu tenho senso. Eu falei assim, não, você tem bom senso, mas você só não descobriu ainda. Então, o que eu quero passar e tentar que as pessoas entendam que boa parte da população ainda nem sabe qual é o espectro político que ela participa, né? Que ela faz parte. Mas boa parte da população, com certeza, é conservadora. E a gente precisa fazer essas pessoas enxergarem que são e que se ela não for lá no dia da votação, pelo menos votar contra o porcaria que está querendo voltar, né? O bandido que está querendo voltar à cena do crime, ele vai voltar e aí talvez nunca mais saia. Nossa senhora, Deus me livre, um trem desse. Coronel, como é que faz pra gente ganhar esse jogo aí? O jogo você sabe como é que ganha, né? Você teve 15 anos em quadra, sei lá. No seu jogo você tinha que acertar o saque, pegar bem aquela levantada caprichada, botar ela no chão e bloquear e receber a bola que vinha do ataque. Muito bem, o que isso significa pra gente? Então a primeira coisa quando você defende um espectro político, igual nós, estamos do lado aqui da direita conservadora, nós temos que ir para o ataque. O que é o ataque para a gente? O ataque é defender tudo aquilo que nós fazemos em todos os momentos, em todos os ambientes. E formalmente é participar do processo político, votando, candidatando-se, apoiando algum candidato para defender aquilo que você acredita. E a defesa, quando você falou um negócio muito interessante, a melhor defesa é o ataque, né? Isso é um bordão do mundo esportivo, né? Não importa se é futebol, se é vôlei e tal. O ataque. Só que fazer a boa defesa também é fundamental para que você chegue à vitória. Então, por exemplo, eu vivo isso na Assembleia. Eu me esforço para fazer uma defesa das crianças em sala de aula, por exemplo, para não permitir que lá entre essas ideologias que vão erotizar as crianças, que vão dificultar o aprendizado delas, que vão levá-las para um mundo de consumo de drogas. Então, isso é defender aquilo que a gente acredita. Faça uma defesa das ideias, porque quando, e todo dia isso acontece, deputados de esquerda apresentam lá projetos que ferem aquilo que nós acreditamos. Vou te dar o último exemplo. Pegaram uma lei lá na época do governo Itamar Franco e estabeleceram uma multa elevadíssima, não era muito elevada não, mas para aquele que fosse alvo de discriminação em razão da orientação sexual. Essa lei é de 2000. 20 anos depois, agora, no ano passado, veio um deputado da esquerda e apresentou uma emenda a essa lei. Lá ele colocou mais conceitos, lá ele colocou identidade de gênero, colocou sobre as questões de gênero que não poderia ser e botou a multa que poderia chegar a R$170 mil. Então, por exemplo, você tem um estabelecimento lá, um bar, aí o seu garçom, citando um exemplo, né? Aqui hipotético, mas pode acontecer. Aí o garçom que trabalha lá no seu estabelecimento, lá tem o banheiro masculino e feminino. Aí um homem, sexo biológico, homem, vai entrar no banheiro destinado às mulheres. Se essa lei tivesse sido aprovada, o garçom que não permitisse, falou, olha, aqui é de mulheres, o senhor é homem. Ele levaria aquele proprietário a pagar essa multa de R$170 mil. Então, assim, a defesa é essa, em todos os ambientes. E eu faço isso nas escolas, faço lá na Assembleia, faço nos programas de mídias sociais.
onde eu sou entrevistado, eu estou sempre fazendo a defesa daquilo que nós defendemos, que são nossas pautas e nossos valores de direita e conservadores. Fantástico. E qual que é o cenário para vocês hoje da segurança pública de Minas Gerais? Como que vocês enxergam? Bom, eu vou começar falando. Pode falar. O sistema de segurança pública no Brasil, ele tem uma formatação constitucional em que divide-se por território e por competências. Então, por exemplo, você tem uma Polícia Federal que ela tem competência em todo o território nacional nos delitos relacionados a tráfico de drogas e nos crimes contra a União e alguns relacionados a outras entidades estrangeiras. Muito bem. Nos estados, a segurança pública ela é feita pela Polícia Civil, que é a competência da Polícia Judiciária e Investigação Criminal, e a Polícia Militar, que faz a Polícia de Prevenção e Ostensiva. Minas Gerais sempre teve uma tradição e teve um nome na segurança pública muito grande, por uma série de razões. Hoje o patrono das polícias do Brasil é Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. O embrião que deu origem aos corpos de guardas municipais permanentes em 1830, ele saiu da companhia que pertencia ao Tiradentes. E sempre a Polícia Militar foi muito rigorosa e criteriosa, desde o início do século passado, quando trouxe uma missão suíça para preparar os militares nesses valores de caserna, para adquirir o quê? Espírito de corpo, consciência coletiva, respeito, subordinação, enfim, aqueles valores que fazem das organizações militares uma das organizações que tem mais respeito e mais metodologia de atuação e, por isso, mais credibilidade em todo o mundo, sejam de Forças Armadas, sejam de polícia. E aqui em Minas sempre foi assim. Minas Gerais sempre teve a polícia considerada uma das melhores do Brasil, hoje é a melhor, nesse momento, é a que obtém os melhores resultados em redução de criminalidade, reconhecido por institutos que pesquisam, que acompanham a segurança pública no Brasil, e faz isso mesmo estando hoje com um efetivo reduzido em um número bem elevado. Mas a qualidade do serviço prestado é importante. E a Polícia Civil de Minas também tem um grande valor. É talvez uma das melhores investigadoras que se tem no país. Por isso que aqui Minas é considerado um dos melhores estados para se viver. Tem essa polícia eficiente. Bandido que vem de fora não se cria aqui. Recente caso lá de Varginha, não é isso? Varginha. Em que uma quadrilha perigosíssima iria tomar de assalto a cidade. E a Polícia Militar, mas a Polícia Federal... Não, fez o que deveria ter feito e o que toda polícia tem que fazer. Porque eu sempre defendo o seguinte, no confronto com o bandido, tem que morrer, se tiver que morrer alguém, tem que morrer o bandido. Exatamente. O policial não pode morrer, não. Então hoje eu fico muito feliz por... E o que a esquerda defende o policial tem que tomar o primeiro tiro para poder reagir, né? Não, tem gente aí, advogados de esquerda, essa turma de esquerdista, esquerdopata aí, eles falam que nem assim você não pode também atirar, não. Você tem que ter o cuidado para atirar, para desarmar e tal. Isso é um absurdo. E tem que atirar na perna, né, do cara, né? Então assim, são concepções de segurança pública. É cheio no Brasil. O camarada fez sociologia. Ele não fez um curso mais adequado voltado para a segurança pública, que tem muitos aí, mas são mais os profissionais de segurança pública que o fazem. E aí esse sociólogo, ele quer trazer a argumentação de que ele entende de segurança pública e começa a destilar uma série de bobagens que, se você for seguir o que os sociólogos aí falam, como deve agir o policial, vai morrer todo mundo. Não, você tá doido. Não, e eu tenho um negócio para complementar aqui, é o seguinte... os sociólogos, o pessoal de esquerda fala, tem que esperar atirar primeiro para depois reagir. Tá bom, vamos partir do princípio que fosse assim mesmo. E depois que atirar, não pode atirar na cabeça, não pode matar. Algum desses aí já atirou um alvo em movimento? Nunca, não sabe nem o que é isso. Não tem noção do que é dar um tiro. Atirar num stand, numa distância de 7 metros, num alvo parado, que é papel, é uma coisa. Agora atirar no bandido correndo. E ele atirando para trás, mirando para trás assim, acerta o policial. Como é que faz?
Então, esse paradoxo, e você veja bem, esse pessoal de esquerda, pega esse exemplo, aquela lá que se intitula filósofa lá, né? Márcia Tiburi, né? Márcia Tiburi, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Mas se não tivesse ouvido, não estava perdendo nada também, não. Então, assim, a lógica do raciocínio dela, e ela diz isso, que ela vê, assim, algo positivo no assalto. Uma lógica no assalto. Pelo amor de Deus. Uma lógica no assalto. Segundo ela, isso se justificaria, pelos argumentos dela, de que aquela pessoa que está praticando um assalto, ela está desprovida daquele bem ou dos recursos para adquirir aqueles bens que ela quer. E ela vê que o outro tem aquilo, então é lícito, na visão dela, que alguém vá lá e cometa o assalto. Aí, todos nós sabemos que quem vai praticar um assalto, você só prevê a ação inicial, porque o que vai decorrer daí, você não sabe o que vai acontecer. Então, muitas dessas tentativas ou dessas experiências terminam no assassinato da vítima, terminam no ferimentos graves da vítima. Mas para ela isso está dentro de uma lógica... É uma imbecil, né? É uma lógica completamente imbecil. E tem partidos políticos, por exemplo, o PSOL. O PSOL defende a desmilitarização das polícias no Brasil e defende o desarmamento das polícias no Brasil. Qual que é a lógica que está por trás disso? Você tem que voltar lá no Manifesto Comunista lá de Karl Marx e Hegel. Lá eles falavam que naquela oportunidade você não poderia desprezar o lupenproletariado. O que isso significa? Eram aquelas pessoas que não eram, naquela época lá, 1850 e tudo, eram aquelas pessoas que eram desgarradas da sociedade, era vagabundo, salteador, cachaceiro, desocupado, enfim. Então, essa parcela, essa turma teria uma utilidade. Só que passou o tempo, você não tem mais esse tipo. Quem é que ocupa esse lugar? O criminoso, é o bandido. Então, o bandido hoje, aquele que está à margem da lei, ele tem uma utilidade para a esquerda muito grande, porque no momento em que for a hora decisiva, por exemplo, já aconteceu na Venezuela, eles vão constituir milícias. E essas pessoas é que irão integrar essa rede ilegal, esses grupos ilegais, que irão, a pretexto de defender o país, mas eles vão fazer o serviço sujo que a Força Regular de Segurança não vai poder fazer, porque aí eles aparecem bem para o mundo todo. Então... Só complementando um projeto de lei que está para ser votado na Câmara, e aproveitando esse assunto aí da lógica no assalto, você viu o que está acontecendo lá na Califórnia, né? Roubos até $500 foi descriminalizado. Então, se a pessoa entra numa loja e sai roubando coisas, e o valor que ela pega dentro de uma loja... Tem um vídeo que viralizou aí recentemente. O pessoal entrou numa loja de telefone, quebrou, saiu correndo e não deu nada. Já foi aprovada essa lei lá e tá um caos. Inclusive, o pessoal tem deixado carros abertos, com porta-mala levantado, portas abertas, para evitar que quebrem o carro. Né? Quer procurar alguma coisa aí, procura. Se eu não me engano, Thalícia, como que eu esqueci o nome dela? Thalita Peroni. Alguma coisa assim. Eu esqueci o nome dela. Ela tá deputada federal. É uma deputada federal. Ela está com um projeto de lei parecido com esse que foi aprovado nos Estados Unidos para descriminalizar o pequeno furto, o pequeno assalto. Se o cara vai lá e rouba o seu telefone, não vai ser mais crime. Tá? Já apresentou o projeto lá na Câmara. O 4Dedos falou isso aí em cima do palanque, você viu? Mas agora está perigando virar lei. Pois é. Não, o projeto é o seguinte, ela quer despenalizar, né, o que ela chamaria do furto por necessidade. Ela já se esquece que já existe essa previsão no Código Penal. Já existe, dependendo do valor do furto, e aquele que não tenha deixado, né, não tenha sido usada a violência e nem tudo, há uma faculdade do juiz para não aplicar a pena. Mas ela quer mais ainda. Ela quer assegurar que nem processo
aconteça. Ô Maurício, e se você me permite voltar àquela questão da segurança pública, que o coronel aqui respondeu sobre o ponto de vista da instituição e da formação dele, duas coisas. Minas Gerais tem sido um dos estados que tem menos ocorrido crime e também o estado que mais armou no Brasil no ano passado. Então, o maior número de armas absoluto registrado no país foi em Minas Gerais, segundo, se eu não me engano, foi Rio Grande do Sul, que tem uma tradição de ter muito registro de arma. Então, assim, põe por baixo a narrativa de que mais armas, mais crimes, cada uma arma, 2 mortos, alguma coisa assim. Não existe. E sob o ponto de vista meu, assim, como pessoa, né, que vive no meio da sociedade, tem a questão da segurança pública, mas tem também um negócio que chama sensação de segurança. E eu vou te dizer que o dia que eu fiquei tranquilo dentro da minha casa foi o dia que eu estava com uma arma carregada em cima do sofá, do lado da cama. Foi o dia que eu dormi mais tranquilo, porque todos os dias tinha um aplicativo que estava sendo utilizado, chama City-Cop, alguma coisa assim, que mostrava todas as ocorrências de crime na cidade. Então você via, eu olhava ali e aparecia uma notificação. Você configurava a área que você queria receber a notificação de crime. Aí eu via, no vizinho teve um roubo à residência, no outro foi um assalto na rua. E aí eu via que isso estava ocorrendo, inclusive teve um roubo no condomínio onde eu moro. Eu falei assim, gente, daqui a pouco vai chegar aqui. E aí eu olhava para a porta, qualquer barulhinho que passava, alguém andando dentro do corredor, ali dentro do condomínio, no bloco que eu moro, eu falei assim, será que é hoje que vai mexer aqui na minha porta? O dia que eu comprei a arma, eu só olhei para a porta assim, entra aqui, eu quero ver. Não, ele falou um trem importante que quando... um dos indicadores que as forças de segurança consideram muito relevantes e que é aferido em pesquisa é o que ele chamou de sensação de segurança. Não adianta você estar com o espaço geográfico ali do bairro, da rua, próximo do condomínio, todo policiado, se você está se sentindo inseguro. E essa sensação de insegurança, ela se manifesta. Quando você faz uma pesquisa para detectar, ela se manifesta no aumento do número de ligações para a emergência policial, entendeu? Quando ele citou, ele se sentiu seguro, quer dizer, a sensação de segurança dele estava 100%, quando ele poderia se defender com uma arma. Isso acontece quando você está morando num determinado lugar, sabe que ali do lado tem um posto policial. Isso te dá a sensação de segurança. Mas isso é do posto policial e da presença real do policial próximo. Estatisticamente, você tem que considerar que não dá para fazer isso para todo mundo. Um em cada porta. Então, é importante, quando você tem a polícia eficiente, redução de crimes, e você esteja em condições de se defender se eventualmente for necessário. Agora nós vamos para o Fala Galera. São perguntas que o pessoal faz, né? E a gente vai repassar aqui para vocês. Vamos lá. Primeira pergunta da Natália Couto. Se a gente não defender a família, quem defenderá por nós? Pois é, Natália. Pode responder. Pois é, Natália, é isso mesmo. A família... Os membros de uma família são os primeiros que fazem a defesa dessa família. Então, por exemplo, considerando a família com pai, mãe, filhos, mais ali, avós e tal. Em regra, não necessariamente tem que ser assim. Mas você tem ali o pai que se apresenta como o protetor, o provedor, às vezes a mãe também. Então, esses são aqueles que fazem essa defesa primeiro. Num segundo momento, porque a polícia não vai chegar imediatamente, não. Então, aconteceu, a polícia vai chegar depois para fazer essa defesa, mas é a própria família que faz a defesa primeira. E se você tiver uma arma, você vai se defender muito bem, viu? Nossa Senhora. Com certeza. O que você fala para a Natália lá? Olha, se não for a própria família, não vai ser ninguém. Porque hoje estão querendo acabar com a família. Querem destruir a família. Essa é a realidade. A esquerda quer isso. Eles veem isso como uma tática para conseguir emplacar tudo que eles querem, né? Esse negócio de aborto, descriminalizar o uso de drogas, todas essas pautas progressistas tentam atuar contra a família. Exato. A esquerda quer dividir para governar, né?
Para escravizar a gente. Vamos para a próxima pergunta lá. Agora é do Edson Freitas. Quanto o Brasil perde com o tráfico de armas todos os anos? Olha, se eu entendi bem a pergunta, né? Porque tráfego... Deve ser tráfico. Deve ser tráfico, né? Tráfico. Assim, se for falar da arma que é vinda de fora, muito. Porque essas armas entram, né? Geralmente pela fronteira seca, né? Boa parte, né? Vem... não quero falar mal de nenhum país, mas mais especificamente do Paraguai, vem muito de lá, de muito contrabando. Algumas vêm, né, também por avião. Via marítima. Marítima. Mas essas armas que entram, né, e que ocasionam todo tipo de problema de segurança no Brasil, é um prejuízo muito grande. Porque se a gente não tivesse, se a polícia, né, se a segurança pública não tivesse que lidar com essas armas ilegais, porque todas essas que entram pela fronteira sem uma autorização de importação, sem um registro, sem estar legalizado de fato, se essas armas não entrassem, o número de armas ilegais circulando no Brasil seria mínimo. Eu estava vendo uma estatística que de boa parte das armas apreendidas e utilizadas em crime veio de origem ilícita. A arma de origem lícita que se tornou ilícita é minoria, abaixo de 1%. Isso estatisticamente falando. Perfeito. Uma pergunta muito grande, né? Não, a pergunta dele é sobre a perda, né? A gente avalia o seguinte: antes do governo Bolsonaro, os homicídios no Brasil oscilavam ali na casa de 55 mil, 60 mil por ano. Grande maioria por arma de fogo e grande maioria dos de arma de fogo ilegal. Então, no governo Bolsonaro, a gente já acusa hoje uma redução de 20% no número de homicídios. Então, esse trem caiu para casa dos 40 mil ano. Essa é a nossa perda, o Edson Freitas. Isso. Eu acho que foi isso que ele tentou dizer. É isso que ele quis dizer, né? Pouco mais de 40 mil vidas são perdidas anualmente em decorrência do uso de arma de fogo ilegal. O uso da arma de fogo legal em homicídios, ele é muito reduzido, é mínimo. É mínimo. Vamos para a próxima pergunta agora. Gleison Silva. Tanta coisa importante no Brasil e o povo ainda vota em deputado da bancada da bala. Vergonha. E aí, coronel, o que o senhor fala pro na verdade, o Geilson Silva, pelo teor da pergunta dele, a gente já percebe a qual lado ele pertence. Mas mesmo assim, você merece uma resposta. Eu vou te dar essa resposta, meu amigo Geilson Silva. A bancada da bala, na verdade, ela é constituída de profissionais, em regra, ligados à segurança pública, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal. Você sabe o que é preciso para você ser um policial? Você não sabe, porque jamais você seria aprovado para integrar uma força de segurança no Brasil. Você tem que ter, primeiro, idoneidade moral. Segundo, uma saúde física e mental impecável. Terceiro, submeter-se a um treinamento durante anos em uma academia, seja ela militar ou civil, para que você possa ser esse profissional de segurança pública. Então, quando nós vamos para os parlamentos, eu aqui na Assembleia de Minas, outros lá no Congresso, a gente vai para fazer a defesa daquilo que a gente acredita, defender a sua família, defender a minha família, defender a família do brasileiro, defender gente de bem. E a bancada da bala, além disso, ainda defende a aprovação, como aprovou, auxílio emergencial de R$400 no mínimo para pessoas que precisam. Eu espero que a sua família não tenha precisado, mas se precisou, você foi beneficiado. Nós defendemos a proteção das crianças em sala de aula, nós defendemos o bom uso do recurso público, nós defendemos a moral, os bons costumes. Agora, talvez importante para você deva ser lá, igual essa deputada que está defendendo lá, descriminalizar o furto, né? Porque aí o cara pode entrar dentro da sua casa e roubar o que quiser e tá valendo. É por isso mesmo. Talvez você prefira defender isso.
Eu vou falar pro Jason que ele esqueceu de mais 2 Bs aí. É uma vergonha mesmo. É bala, Bíblia e boi. Faz um jeito, mais uma pergunta aí. Tem a bancada da Bíblia e a bancada do boi acho também. que o Jason podia dormir sem essa hoje, viu? Tem mais pergunta aí? Vamos ver se tem mais pergunta para Ricardo Araújo. Queremos escolas cívico-militares em Minas Gerais. Aí falou comigo, ué. Ô, Ricardo, primeiro, parabéns pela pergunta. Segundo, se você não tem filhos estudando numa escola cívico-militar, eu lamento, gostaria que todos aqueles que quisessem pudessem ter essa oportunidade. O Programa Federal de Escola Cívico-Militar, que foi criado pelo presidente Bolsonaro, praticamente até o final desse ano ele já vai atingir a meta proposta de mais de 200 escolas. Quando o presidente lançou esse programa, eu imediatamente apresentei um projeto de lei aqui na Assembleia em Minas, que é o PL 94, criando um programa de escola cívico-militar estadual e municipal, permitindo também que o município possa, se assim quiser inserir lá no seu sistema municipal de ensino, o modelo cívico-militar, e poder ter essa escola também. E esse projeto hoje está tramitando. O próximo passo ele vai ser apreciado na Comissão de Segurança Pública, onde nós temos a certeza que ele será aprovado aqui em Minas Gerais, para depois ir a plenário. E pelas consultas que nós já fizemos a todos os parlamentares, nós não temos dúvida de que vai ser aprovado. E aqui em Minas Gerais, nós temos uma escola cívico-militar que são os colégios Tiradentes da Polícia Militar, são 30 unidades que, assim, eles foram constituídos para atender dependentes e filhos de militares, e nas vagas que não forem preenchidas por esse público, outros segmentos de público podem ingressar. Mas, infelizmente, não dá para atender aqueles que querem, viu? Tem enormes filas que estão aguardando. Então, aqui em Minas Gerais, meu projeto está tramitando e, com a graça de Deus, eu tenho quase certeza que nós vamos aprovar esse projeto para poder ampliar o número de escolas cívico-militares para atender aquelas famílias que queiram colocar seus filhos lá. Isso é fantástico, fantástico. Parabéns, coronel, aí pelo projeto. A esquerda, durante muitos anos, doutrinaram nossas crianças, né, pelas escolas. E a gente não pode, uma das formas de impedir isso é a implantação das escolas cívico-militar no Brasil inteiro. Isso aí vai ser uma vitória para a gente. Verdade. Né? Agora nós vamos para o quadro final, Rally Final. É um quadro que eu vou falar uma palavra para vocês e vocês falam o que vier na mente sobre essa palavra. Quem vai falar primeiro? Eu ou o Danton? Ou podemos falar junto? Não, tem que ser um reflexo? Não, eu um ou outro. Começa pelo senhor, depois o Danton fala. Assim vai. Então vamos lá, então. Então bora. Minas Gerais. Ô, meu lar. Eu? Eu. Me adotou, porque eu não sou mineiro. Você não é mineiro, não? Não, sou paulista. Dá pra nós adotamos ele. Hoje ele é Coronel, dá pra perceber, mineiro. 2 mineiros e um paulista, né? A diferença, 2 brutos, eu vou te falar. Liberdade. É o que eu quero para todo mundo. Não é sobre armas, é sobre liberdade. Pátria. Pátria é a minha tradição, é o que eu acredito. Pátria é o sentimento que todo cidadão deveria ser, patriota. MBL. Crianças. Memes. Nossa senhora, parece. PT. A pior desgraça do Brasil em todos os tempos. Quadrilha. Gostei. Zema. Ótimo governador para o estado. Tem ajudado bastante. É incrível. O Zema, ele tem uma aceitação. É um cara que está fazendo bem, né, por Minas Gerais, né? Tá lutando de todas as formas aí. Também gosto muito do Zema. Calil. Vergonha para Belo Horizonte. Você pode falar qualquer coisa Qualquer coisa, você tá liberado. Vai ser processado? Não, tem que tomar cuidado, hein? Não, proto-ditador. Bolsonaro. Nossa maior referência de conservadorismo. O mito chegou. CPI da Covid. Palhaçada, vagabundagem. Circo.
Eleições. O momento de nós reafirmarmos a nossa supremacia no Brasil. Eleger um deputado estadual e um deputado federal com o apoio do ProArmas. Fantástico. Senhores, chegamos ao fim. Eu quero agradecer a vocês dois por participar, por vir aqui. Coronel, o senhor está numa cara de cansado. Pelo jeito, o dia do senhor não foi muito bom, não. Foi pesado. Tem dia que é mais pesado que o outro, mas sempre é pesado. Mas continue, nós precisamos... Quando eu me propus e aceitei a missão, né, a gente não pode reclamar, não. Então, eu não reclamo. Bacana demais. Obrigado, Antônio, por ter vindo aqui. Tamo junto, obrigado. Esse horário aí. Desculpa ter marcado esse horário aqui. Infelizmente, nossa agenda estava cheia, mas agradeço demais a presença de vocês aqui hoje. Pessoal, obrigado. Ficamos por aqui hoje. 2 pessoas fantásticas, o deputado e coronel, vieram aqui hoje conversar um pouquinho com a gente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre arma, um pouquinho sobre governança. Foi um papo fantástico. Obrigado mais uma vez. Não esqueçam de curtir aí, deixar o sininho. Como é que é, Vitor? Ativar o sininho, compartilhar para ajudar nós, tá bom? Obrigado, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, até a próxima. Valeu, gente. Boa noite.